O Aline de Oliveira mora aqui na Vila Planalto e sigo o Sérgio Afonso. E você? Oi gente, eu sou o Sérgio Afonso e estou aqui para mais uma vez gravar um vídeo que eu mais gosto, que é da série Os Candangos. Estou aqui com um candango que ele vai se apresentar para você e olha, vamos conversar muitas coisas, vamos conversar coisas aqui da construção de Brasília, das histórias assim que não saíram assim, foram muito divulgadas. E vamos à Vila Planalto também para gravar sobre uma polêmica que teve aqui na construção de Brasília. Eu queria que você se apresentasse. Eu sou Antenor Gomes da Silva, candango, que chegou aqui no final de 58 para 59 e oriundo lá do Nordeste, com a maioria dos candangos que vieram para a construção de Brasília, e tendo em vista uma seca muito extensa em 1958, muitos nordestinos, quando souberam da construção de Brasília, fugiram para cá. E eu não fui exceção. Eu vim por Goiás e tal e cheguei aqui bem no início mesmo. Cheguei aqui dia 10 de janeiro de 59. Já iniciei meus trabalhos como operário na construção de Brasília. Virei um candango a partir de então. Olha, e nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, a praça que representa realmente os três poderes da União, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Inclusive está tendo uma manifestação hoje, uma votação ali no Supremo, né? Uma votação da PL das terras indígenas. Então, olha, conversando com esse candango, eu quero falar, senhor Antenor, como é que foi o começo daqui? Onde o senhor trabalhava? O senhor tem alguma história bacana, alguma história que o senhor quer lembrar e contar pra gente aqui, dessa região aqui da Praça dos Três Poderes? Aqui da Praça dos Três Poderes não tem assim muita coisa, porque na época que eu cheguei, nós ficamos meio confinados dentro dos alojamentos das construtoras. Só os fins de semana que a gente dava umas fugidinhas. E aqui não existia nada, essa praça aqui não existia nada. Quando eu morei foi um alojamento da Fundação da Casa Popular, lá na 713 Sul. E de lá a gente vinha, às vezes, passear por aqui, como vinhamos para o churrasco do dia 1º de maio de 1959, que foi a primeira festa do 1º de maio da história de Brasília. Foi um grande movimento que houve aqui, mas por outras razões a gente não tinha muito que vir aqui. Aqui tudo era só armação de ferro, esses prédios aqui, tudo. E esse churrasco foi organizado pelas construtoras? Quem organizou esse churrasco? Esse churrasco foi determinação do presidente da República, o Juscelino Kubitschek. Aí ele organizou grandes grupos aí, as empresas, os grandes empresários, e patrocinaram um churrasco para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, então foi aqui? Foi aqui, exatamente. Aqui nesse local aqui? Aqui nesse local, ele ficou naquela marquise do Congresso Nacional ali, entre o prédio do Congresso, da Câmara e do Senado, virado para cá. E a multidão se concentrou toda nessa área, não tinha praça. Quando se explica? Era na terra, era barro, tudo era construção. Sim. O prédio ali não estava pronto ainda. Juscelino aqui, ele andava no meio dos operários, ele era um homem acessível, como é que era isso? Ele era um cidadão acessível, muito acessível. Ele não deixava de falar com as pessoas. Candão mais humilde, ele pegava na mão e tentava perguntar alguma coisa, explicar alguma coisa, perguntar como é que estava a construção. Ele fazia visita em todas as empresas construtoras, ele fazia visita. Eu o vi muitas vezes de perto, nunca cheguei a pegar na mão, que eu era um pouco inibido, né? E o tempo também, o espaço não permitia. A procura, a demanda por pedido dele era muito grande a demanda. Eu soube isso, que o Juscelino era muito acessível, por isso que eu fiz essa pergunta com uma pessoa que viveu. A história de Brasília é uma história muito bonita. Por quê? Porque nós estamos com os heróis. Eu costumo chamar os candangos, por isso que eu estou aqui abaixo desse monumento. É o monumento mais justo e para mim é o melhor monumento de Brasília, porque são os verdadeiros heróis. Eu falando com o senhor, eu estou falando com um herói que construiu, que veio ajudar a construir essa cidade. Eu recebi um livro de presente de São Antenor, está aqui. Tem o nome Da Tanga à Toga, depois ele vai explicar por que esse nome, e está aqui a homenagem que o São Antenor fez a essa escultura, a esses heróis, o candango, né? E a justiça está aqui. São Antenor hoje é um advogado, né? Ele chegou aqui, eu li no livro dele, depois eu quero que vocês procurem esse livro aqui. Aonde se acha esse livro? Por enquanto eu estou sem livraria.
com colocação de livraria. Mas eu posso fornecer um contato para as pessoas se interessarem. Tá, então nós vamos deixar aqui embaixo esse contato depois, para ver como é que adquire esse livro. Por que eu estou perguntando? Seu Antenor chegou a Brasília, ele mal sabia ler. Mal sabia ler. E veio, trabalhou em obras, e hoje aqui, ó, é um advogado, né? Tá aqui, criou bons filhos. Esse livro aqui conta toda essa história desse piauiense que veio para cá para melhorar a vida. Você não dá para contar toda a história do livro, mas tem aqui a seca que eles passaram, as dificuldades de chegar aqui a Brasília, depois ele voltar à terra natal, onde ele encontrou o grande amor da sua vida. Está tudo aqui nesse livro. Então, olha, é um candango, é um herói. E olha, eu estou falando até muito, porque eu li o livro, emocionei, ganhei esse livro está na minha livraria, livro de um candango. Então, Antenor, eu quero falar o seguinte, você trabalhou aonde e como operário? O que você ajudou a construir aqui? Eu trabalhei na construção civil mesmo, dentro da obra, morando em alojamento, no meio da candangada. Eu cheguei dia 10 de janeiro de 59, iniciei a trabalhar dia 13, que foi o dia do enterro do Bernardo Sayão. Bernardo Sayão. Aí foi feriado, já não trabalhei, foi moleza para mim. Que foi o único dia que parou as construções de martelo pararam de bater, encerrou-se tudo. Aí naquele dia eu iniciei o trabalho, fui pro servente, auxiliar, era servente mesmo, era pegada pesada. Era carregar caminhão de brita, era carregar caminhão de areia, era atender todas as demandas do servente de obras. Mas com 3 meses que eu estava nessa luta, me deu um arejamento assim, eu digo, eu vou procurar coisa melhor. Eu não tinha leitura nem nada, eu podia arrumar um emprego com mais qualidade, né? Eu tinha que usar os braços realmente para conseguir a minha vitória, né? Uma curiosidade, você é um homem alto, de um porte alto, né? É até difícil naquela época, o nordestino, porque geralmente o biotipo deles são biotipos baixos. Quando o senhor chegou aqui, existia uma lenda que quando chegavam homens altos aqui, eles eram chamados para a Guarda Especial de Brasília, a GEB. O senhor foi convidado? Não, na época eu não tinha acesso, assim. A gente ficava, como eu falei no início, eu ficava muito confinado, em alojamento, não tinha... E trabalhava mesmo, não era negócio sábado, domingo, não. Nós tínhamos que trabalhar. O Juscelino precisava entregar Brasília, inaugurar Brasília em 21 de abril de 60. Eram 3 turnos? 3 turnos. Eu emendava 2 eu aguentava. Era um jovem, né? Com 19 anos, 18 anos que eu vim de menor. E desse tempo eu saí, fui para outra empresa, sei que era Belomarte, a primeira que eu trabalhei. E fui para a Excisa, que construiu aqueles prédios tudo da 308 Sul, a frente da igrejinha, ao lado da igrejinha. Sim, ao lado da igrejinha. O senhor trabalhou na construção? Trabalhei, assisti a chegada de Nossa Senhora de Fátima, como eu falei. Sim, está aqui no livro. Em cima do prédio, no topo do prédio, que tem inaugurado a laje. A gente estava fazendo limpeza dessa laje, né? Mas chegou e eu fiquei sentindo não poder descer e ir lá assistir, porque eu sou religioso, eu queria estar perto. Olha, vai ter no livro aqui, que sei que não é de Brasília, nós de Brasília, tem pessoas que não são de Brasília, seu Antenor. Eu estou fazendo esses vídeos, estão se surpreendendo com as imagens que eu estou colocando aqui na capital. Mas você que não é de Brasília, a igrejinha Nossa Senhora de Fátima foi uma promessa que Dona Sara Kubitschek fez. O senhor pode falar aqui? O senhor sabe essa história? Sei. A igrejinha de Fátima foi em homenagem à primeira dama, Sara Kubitschek. Uma filha dela teve uma adoentada e ela fez o tipo promessa que se ela se recuperasse daquela, mandava fazer uma capela. E essa capela é a igrejinha Nossa Senhora de Fátima, famosa em Brasília, ponto turístico de alta relevância. A primeira construção de concreto. Armado em Brasília. Ela é em forma de um chapéu de freira. Você vai ver aí na foto, nós vamos colocar a foto aí. Então, quer dizer, são histórias aqui de um candango, um herói, que está contando aqui. Eu não quero falar só das pessoas aqui ditas importantes, das pessoas que vieram para Brasília. Eu quero falar desse candango, desse herói que veio, que chegou aqui sem saber ler e se formou. Como é que foi isso aí? Como é que foi? Essa foi uma caminhada bastante difícil, né? Porque na construção civil não tinha a menor chance de se estudar. Sim. Trabalhava 12, 13 horas, 14 horas por dia. Logo que passou a fase mais crítica dessa parte da minha vida, eu arrumei, através do meu irmão, um emprego no hotel, no núcleo bandeirante da Cidade Livre. Sim. Que era o Hotel Buriti. Eu li isso. Trabalhei 1 ano lá.
Durante esse ano eu consegui amizade com o José Maia, que eu queria encontrar esse homem ainda na minha vida, e ele me orientou para tudo na vida. Me deu aula de matemática, de ciência, de tudo que ele podia me dar de orientação me foi dado, né? Aí ele arrumou para mim o serviço público. A partir desse estágio que nós ficamos no hotel, ele saiu do hotel, eu saí também, mas encontrei ele por acaso no supermercado, que foi meu primeiro emprego. Ele disse: você está desempregado? Estou. Ele me arrumou esse emprego, que estou até hoje aposentado por ele. Que foi pela Nova Cap, primeiro emprego. Então, você vê, são histórias de vida, histórias de candango, histórias que eu mais uma vez vou falar, não vou ser repetitivo, são histórias de heróis que vieram construir essa cidade, nessa terra, desse barro vermelho, onde não se tinha nada, não se existia nada. Como é que se pode fazer uma cidade num local onde não tinha nada? Em 63, quando eu dei baixa da aeronáutica, eu tive a oportunidade para estudar. Aí fui e matriculei na escola Santa Isabel, que hoje é ali atrás de La Salles, na W4. Ali, né? Sim, ali? É. W4 e W5, é? É, W4 e Colégio La Salle ali. É. E lá eu resumi um bocado de ano, que a gente para fazer ano por ano, eu não tinha nem um ano oficialmente. Aí eu fiz primeiro, segundo, terceiro e quarto ano num ano. Na escola, né? Sim. De orientação, né? Fiz 4 anos em um, e no fim do ano eu fiz o antigo vestibularzinho para o ginásio. Admissão ao ginásio, que era o 5º ano. Sim. Passei com categoria e fui sorteado, que fui fazer o curso do 2º grau no Gama, 1º grau, que era naquele tempo era o ginásio, no Gama. E concluí em 74, eu já fui vestibular e já fui para a faculdade. Onde se formou em Direito. Me formei em Direito. Então quer dizer, olha, é a história de um candango, a história de vida, a história de um homem que chegou aqui, que não sabia ler nem escrever, chegou em cima de caminhão de cal, sabe? Chegou com grande dificuldade, ele representando muitos que chegaram aqui desse jeito, muitos. Então, olha, eu quero dizer o seguinte, isso é uma lição de vida pra gente. Agora nós vamos sair daqui e nós vamos falar sobre um assunto assim, um assunto que gerou até uma polêmica aqui. Nós vamos à Vila Planalto e nós vamos conversar desse lugar. Vamos lá? Oi, gente, algumas histórias de Brasília são histórias tristes também. São histórias que se tornaram até lendas urbanas. Eu estou aqui no local onde era o acampamento da construtora Pacheco Fernandes, onde no dia 8 de fevereiro de 59, dizem que aconteceu uma das maiores tragédias da história de Brasília, né? Então, por exemplo, eram vários homens, eram muita gente, eram muitas histórias, eles trabalhavam dia e noite, e essa história é uma história que está marcada aqui na construção de Brasília, o massacre da GEB. Estou aqui com o senhor Antenor, que foi um candango, e ele falaram que tinha amigos que trabalharam aqui na construtora Pacheco Fernandes, e eu, como gosto de saber de quem viveu aquela época, eu vou conversar aqui com o senhor Antenor. Nós estávamos na Praça dos Três Poderes, estamos aqui exatamente no local aqui onde aconteceu isso. Eu tirei até a máscara para a minha dicção ficar melhor, porque isso é um fato histórico aqui na história de Brasília. Senhor Antenor, só podia me falar um pouco dessa história, essa triste história aqui da construção de Brasília? Essa história aconteceu dia 8 de fevereiro, né? Fevereiro de 59. 59. Era um período de carnaval, as empresas não podiam parar, os operários candangos não podiam parar, que era trabalhar 24 horas por dia. Ainda mais essa empresa que ela construiu o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Era uma empresa de grande porte que fazia trabalho com grandes estruturas, né? E no período do carnaval, eles não queriam que os candangos se afastassem do serviço. Contam que eles cortaram a água para os candangos não tomar banho para sair, fizeram uma comida que não estava boa, os operários se enfureceram com o trato da comida e meteram os martelos em cima da mesa e fizeram aquela baderna, né? Fizeram uma revolta, no desespero, querendo ter a liberdade de viver aqueles dias, né? E nesse instante, aí alguém comunicou à polícia que estava havendo uma desordem dentro do alojamento da empresa. Imediatamente chegou uma pequena guarnição da GEB, que era a polícia existente da época,
Guarda Especial de Brasília, GEB, né? E veio pouca gente. Chegando, o grupo já estava exaltado, e começaram a bater martelo e partir para cima dos soldados, né? Eles pegaram a viatura e foram embora. Deixaram entardecer. Eles achavam que mais tarde ficaria mais fácil. Essa é a história que eu sei. E foram buscar uma nova tropa. Aí veio a tropa pesada. Eles falam que não tinha metralhadora, mas tinha metralhadora 38, arma de porte pesado. E chegando, os operários, os candangos, não aceitaram a visita deles, não. Resolveram reagir. E nessa reação, a história, quem contou foi um colega de serviço que trabalhou, estava no alojamento na hora do fato e no dia. Aí eles metralharam, do jeito que estavam, atiraram aleatoriamente, aí quem passava morria. Nos alojamentos, tinha aquelas camas sobre as outras, os beliches até de 2 andares lá de camas. E esse meu amigo que contou essa história para mim, era um cara de verdade, e ele escapou debaixo de uma cama. Ele correu debaixo da última cama do beliche, e a bala comendo chega, zoava perto do ouvido dele. Terminaram essa bronca toda, ele conseguiu se refugiar e correu o mais rápido possível, sair da região, do setor. O alojamento abandonou e saiu correndo. Daí para frente, a história que se sabe é que morreu por volta de 50 operários, 50 candangos. Não se tem exato, já li alguns autores, vi coisa do notícia do jornal do Correio Brasiliense da época, que ainda era sede no Rio. Toda essa história que eu sei é a realidade desse cidadão que assistiu de camarote, como se diz, literalmente debaixo de uma cama. É um camarote muito ruim, né, senhor? Muito desconfortável. Desconfortável. Né? Debaixo do camarote. Né? Embaixo do camarote. Essas histórias, essas que falam da construção de Brasília, é um fato assim muito triste. Depois desse acontecimento, a GEB foi extinta, né? E Juscelino colocou o exército. Colocou o exército, né? Cobriu o serviço de polícia, porque não tinha mais crédito dessa polícia, não tinha mais como permanecer. Cometeram a chacina, né, no caso. Aqui nesse local era o acampamento da Pacheco Fernandes. Eu conheci uma senhora, quando eu vim aqui outra vez, porque eu venho aqui, às vezes, reverenciar esses heróis aqui que morreram também, né? Pessoas que nem sabem, sua família vieram para cá e sumiu, né? Não sabem, não voltaram nunca mais. E ela me falando o seguinte, olha, eu tinha 12 anos na época, e com 12 anos naquela época já era uma menina e lavava a roupa desses operários. Ela e a mãe dela pegavam as roupas deles para lavar. E ela fala que muitas roupas ficaram com elas, muitas. Foram bastantes roupas. Então existe uma lenda aqui em Brasília que saiu caminhões com esses corpos. Uns dizem que foi jogado na Lagoa Feia, outros dizem que foi colocado na fundação da Torre de Televisão. Então são essas histórias, que inclusive tem um filme do Vladimir de Carvalho, Conterrâneos Velhos de Guerra. Né? Então essa aqui é uma história de Brasília, uma história triste da construção da capital federal, o massacre da GEB. Como eu estou aqui na Vila Planalto, eu não poderia deixar de passar aqui, nesse local que nós estamos, aqui na beira do Lago Paranoá, que é um lago artificial, que foi formado aqui em Brasília, no represamento do rio Paranoá e vários rios, vários córregos, né? Mas o rio principal era o rio Paranoá. Nesse local, exatamente, se localizava a Vila Mauri. A Vila Mauri, o senhor Tenor vai falar aqui o que era a Vila Mauri. A Vila Mauri começou a fuga das pessoas fugindo dos alojamentos. Porque o operário daquele, o candango daquele, chegava a mulher e um filho. E normalmente era nordestino, uma mulher e 10 filhos. Chegava e não tinha como ficar em alojamento, aí eles tinham que dar um jeitinho brasileiro. Disse, não, vamos fazer uns barraquinhos. Aí na Vila Mauri, ele vai formando uma vila pra gente sobreviver, porque não tinha como fazer. Perdia até emprego, que não tinha onde ficar, né? E não podia permanecer com família em alojamento, não podia aproximar da empresa, né? E assim foram fazendo, um barraquinho, mais outro barraquinho, mais outro barraquinho. Quando foi para inaugurar a barragem do Paranoá, existia aquela dúvida que eu chamava de a fofoca da Rádio Candango, que eram os candangos, às vezes bem, outros mal informados, escutavam o engenheiro falar, escutavam outra coisa. Não, mas essa água do Paranoá, quando fechar a barragem, ela vai cobrir tudo isso aqui. Ave Maria, era uma dúvida total. Não, jamais. A Paranoá daqui a 40 quilômetros, a água vai chegar aqui? Jamais. E aí a água foi subindo e o pessoal foi se ficando desesperado, né?
água subindo e nego desmanchando barraco, e dizendo, já era para ter saído. Mas muitos foram retirados bem na marra mesmo para poder desocupar o espaço que a água estava deveras subindo, né? Foi o que aconteceu com o pessoal que morava aqui. Já tinha o sistema de umas feirinhas, fim de semana, nos domingos, principalmente domingo, porque o resto trabalhava-se tudo. Era todo dia, mas no domingo tinha alguém mais de folga, né? Eu vinha de pé, e alguns colegas, lá da 713 Sul, vinha às vezes de pé para a feirinha aqui. A gente saía cedo, não tinha prédio por meio para atrapalhar, eram as trilhas dentro dos cerrados, né? Cerrado fechado, tinha ali nas 300 ali, era um cerrado bem fechado mesmo, né? A gente vinha de pé e aqui comprava alguma besteirinha aqui, ficava por aqui, voltava, retornava, né? Aí logo depois foi melhorando, apareceu uma linha de ônibus que via da Cidade Livre até no plano piloto e tal, mas para cá, as andadas aqui, eu era em cima do caminhão da empresa ou de pé. E diz que a Vila Mauri tinha muita, mas muita gente. Muita gente. Quando foi a Vila Mauri foi se dispersando por causa da enchente, eles foram fugindo, já tinha gente com mais recursos e foram construindo casinhas melhores na Vila Planalto, alojamentos. E teve os teimosos. Os alojamentos desmancharam também, quando as empresas se extinguiram, os alojamentos transformaram até em casas, partiram, fizeram casas. E os teimosos da Vila Mauri Os teimosos ficaram amanheceram com água na canela. Amanheceram com água na canela e dizendo, não, mas a água está aí. E olha, muitos mergulhadores aqui em Brasília, hoje o lago ele é balneável, ele é potável, né? E muitos mergulhadores, quando falam aqui que vão lá embaixo, eles encontram restos de barraco, até tratores, diz que caixa d'água, máquina, alguma então, coisa. tá aqui. Porque a água subiu muito rápido. Quando fechou a barragem lá no Paranoá, a água subiu muito rápido. Tá. Foi inacreditável. Dentro de poucos dias a água veio até aqui. Essa aqui é uma das histórias aqui, histórias de Brasília, né? São histórias reais, contadas por um cidadão, um candango que viveu aqui. Um candango que está aqui. Isso aqui vai ficar registrado para sempre. Então, como eu sempre falo para vocês, muito obrigado, Santenor. Muito obrigado mesmo. Queria cumprimentar o senhor. Sou um herói. E eu quero lhe agradecer por estar aqui nessa cidade. O senhor fez parte da construção de Brasília. Então nós temos que agradecer essas pessoas como o senhor, que ajudaram a realizar esse sonho que Juscelino fez, que esteve e vocês realizaram para ele. Lutar para o melhor é meu lema. Muito obrigado, senhor Tenor. E como eu sempre falo, gente, saúde para todos.